Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta. Notícia boa. Nesse momento, a gente traz informação para você sobre orçamento, sobre a definição do Congresso. O Congresso mantém a fila do Auxílio Brasil, enquanto reserva 16,5 bilhões de reais para emendas de relator. O relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, esse que você está vendo aqui, também quer desvincular recursos da PEC dos precatórios para outros gastos, além de rever teto a cada 4 anos. Em meio a toda essa discussão, a luta é justamente para que o presidente Bolsonaro consiga, junto com o ministro João Roma, Neto da Cidadania e o ministro Paulo Guedes da Cidadania, aliás, o ministro Paulo Guedes da Economia, todos esses possam confirmar finalmente os mais de 17 milhões a partir de janeiro. Ou seja, mais vagas, mais benefícios, e já começa os debates, as reuniões de que lá para o mês de março ou mês de abril, o governo pode aumentar o Auxílio Brasil de 400, poderá chegar a 600 reais. Há debates, há reuniões, tudo isso de olho na reeleição. Mas isso pode acontecer? A lei permite isso? No momento de pandemia? Pode. O governo pode ajudar a aumentar o valor? O que é que você acha, hein? Lá para o mês de março, abril, de repente o governo resolve aumentar esse valor de 400 para 600 reais. Porque o governo é muito bonzinho, né? A gente sabe que por trás de tudo isso está em jogo a popularidade, a reeleição do presidente Bolsonaro. As últimas pesquisas que vem apontando aí, o presidente, o governo precisa reagir. Eu sempre digo, o governo tem a máquina na mão e está usando e vai usar mais ferramentas à sua disposição. Vale Gás, Gás dos Brasileiros, a possibilidade dos novos beneficiários que vai chegar a 17,5, talvez 17,9 milhões em janeiro, o retroativo, a diferença, o calendário deve sair ainda essa semana do Gás dos Brasileiros, a possibilidade da pressão que o presidente possa ceder a prorrogação do auxílio emergencial para 25 milhões de brasileiros, que até o final desse ano pode acontecer isso. Essa possibilidade, segundo o colunista, jornalista Lauro Jardim, do jornal Globo, há conversas de bastidores de que, dependendo de tudo que está acontecendo, desses benefícios aprovados, dos que serão aprovados, dependendo de tudo isso, poderá sim ter um aumento de 400 para 600 reais. Pensando em quê? Reeleição. O governo vai acelerar os passos, as ações. Agora, tentar entender tudo o que está acontecendo. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus. Que dê tudo certo para você e para toda a sua família. Tá? Hoje, dia 21 de dezembro, depois que foi adiado ontem, dia 20, a votação do orçamento 2022. Hoje, o orçamento para 2022, né? Depois que foi adiado de ontem, dia 22, agora passou para hoje. Então, estamos acompanhando, saber se de fato vai ser tudo definido. Para trazer os detalhes, é o seguinte, o relator geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, esse que você está vendo aqui do Rio de Janeiro, manteve a previsão de filas de espera no Auxílio Brasil em 2022 e reservou 16,5 bilhões de reais para as chamadas emendas de relator usadas para enviar recursos públicos a destinos de interesse de aliados do governo. O que é que está por trás de tudo isso? De um lado, para liberar parte dos 106 bilhões de reais para emendas de relator. Mas por trás de tudo isso também existe a questão de e como ficam os novos beneficiários. Aí entra o ministro João Roma Neto, que quer, lógico, os novos beneficiários, precisa desse valor dessa PEC que foi aprovada. E as negociações, as conversas estão rolando. Bem, o deputado ele também quer propor uma nova PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição para poder usar os recursos obtidos com a flexibilização dos precatórios em outros gastos. Hoje, em parte destinados obrigatoriamente ao programa assistencial, ao Auxílio Brasil e também a benefícios previdenciários. Pela sugestão, o teto de gastos seria revisto a cada 4 anos. O relatório prevê uma verba de 89 bilhões de reais para o Auxílio Brasil no próximo ano, 2022, começando com 54 bilhões de reais. Aí vem a questão de aumentar em janeiro para mais de 17 milhões, ou seja, um acréscimo de 3 milhões, cerca de 3 milhões de novos beneficiários. E aí menciona o atendimento desses novos beneficiários. O valor
Porém, se for aprovada para outras áreas, não é suficiente para atender a todos com direito ao programa, caso fosse considerada a lei que cria o benefício social, reconhecem integrantes do governo. Então, os principais números de 2022, só para você ter uma ideia, o 2,51% do PIB, como era o projeto do governo, e aí como ficou no relatório do deputado Hugo Leal, baixou para 2,1%, ou seja, de 2,51% referente a todo o PIB, 2,51% do PIB cai para 2,1% com o relatório do deputado Hugo Leal. Aí começam os debates, as lutas, as brigas. Por isso está essa questão toda de votação do orçamento para o próximo ano. Cada um diz, me dê essa parte para aqui, me dê essa parte para aqui. Uma parte dos parlamentares querem verba para emendas. Opa, emendas para o relator, emendas para mandar para o meu estado. Para o ano tem campanha. Deixa eu lembrar uma coisa a você aqui, que há meses a gente vem acompanhando que o Ministério da Cidadania está trabalhando com essa perspectiva de aumentar o número de beneficiados para chegar já em janeiro com 17 milhões de famílias com Auxílio Brasil. O próprio ministro João Romaneto já vem, inclusive, repetindo o que o presidente Bolsonaro vinha falando. Ninguém iria receber menos que R$400 depois do fim do Bolsa Família. Resultado, novembro saiu menos de 400, isso quer dizer que ninguém deve receber menos de 400, como recebeu menos de 400, essa diferença deve ser liberada em janeiro. Pelo menos essa é a previsão. E aí, aumentar os beneficiários, porque o governo está precisando de quê? De apoio popular. E como é que se consegue apoio popular? Financiando, aprovando benefícios para a população em geral. Bem, apesar que o governo deseja confirmar esses mais de 17 milhões de beneficiários agora para janeiro, eu lembro que, apesar de tudo isso, a Câmara dos Deputados alterou a medida provisória que criou o programa e ampliou seu alcance, aumentando o teto de renda, autorizando para entrar no programa de 200 para 210, o que ampliou o público. Vocês lembram daquele valor de extrema pobreza e de pobreza? Extrema pobreza, quanto era? 89. Quem recebia até R$89 tinha uma renda per capita até 89, era considerado categoria extrema pobreza. Aumentou para 100 e agora passou para 105 com essa aprovação na Câmara. E o de pobreza antes era R$178, ou seja, quem recebesse uma renda per capita, quem recebia até 178 estava na pobreza, aumentou para 200 e agora foi aprovado R$210. E aí, com essas aprovações em auxílio, em pobreza e extrema pobreza, 105 e R$210, o que é que acontece? Vai ampliar esse público, ou seja, vai conseguir atender mais beneficiários, mais pessoas serão alcançadas. E aí vai estimular que a fila de espera deve realmente ser zerada. Entendeu agora a jogada aí? Bem, eu lembro também que, posteriormente, o governo articulou no Senado para mudar o texto e conseguiu autorização para o programa ser zerado. Projeções mencionadas informalmente no governo apontam que, a rigor, 21,6 milhões de famílias, de 20 a 21,6 milhões de famílias, teriam direito ao programa se todas as famílias pobres atendidas. Isso faria com que 3,7 milhões de famílias fiquem sem os recursos mesmo estando dentro do teto de pobreza permitido. Aí entra o Supremo. O Supremo tinha proibido que não pode ter ninguém esperando em fila de espera. Ou seja, deu prazo para o governo para que o governo possa confirmar isso. Ou seja, se tem recurso e se tem alguém de baixa renda, e aí é uma renda básica, essa renda básica deve ser paga sem essas pessoas. Para quê? Para forçar que o governo pague e coloque essas pessoas no Auxílio Brasil. Resultado, vai precisar de dinheiro, de orçamento, por isso que a gente está na expectativa desse orçamento, para que possa realmente ir o que precisa ser ido, o que precisa ser confirmado, o que precisa ser destinado de verba para pagar a esses beneficiários. Eu vou tentar explicar a você de um exemplo. Suponhamos que você tem uma empresa, uma mini empresa com 5 funcionários e é contratado pelo Estado, tá? E aí o Estado lhe contrata para fazer um serviço durante um ano. E aí cada funcionário que você tem vai receber esse valor de um mês durante um ano. Então todo mês ele vai ter aquele salário. Aí você faz o cálculo do salário de um e são 5. Então você pega o salário de um, multiplica vezes 5.
Pronto, é o que ele vai ter direito, tá? Então, um salário de 1 vezes 5, vamos dar um exemplo. Se for um salário de R$ 1.100, seria 1.100 vezes 5, 5.500. Então, 5.500 para esses funcionários, eles vão receber durante 12 meses, que é um ano de contrato. Então, 5.500 vezes 12. Então, vai dar mais de R$60 mil. Então, um contrato só de mão de obra, mais 60 mil. E o dono dessa empresa vai ganhar o dele. Aí já acrescenta um pouco mais. Tá? Já acrescenta um pouco mais, ou seja, de 60 a 70 já vai chegar aí a casa de 100, 110 mil reais, porque você está contratando a empresa, o empresário precisa do lucro e precisa pagar a mão de obra. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. O governo quer atender o número de beneficiários, mas para poder atender o número de beneficiários tem que ter dinheiro. De onde? Da PEC que foi aprovada. Por isso que está essa briga de orçamento. A tendência é que o Ministério da Cidadania consiga o maior número. A previsão é chegar a cerca de 173 bilhões de reais ao longo do ano. Um orçamento que deve ser aprovado para o Ministério da Cidadania, que toma conta do Auxílio Brasil. Então, quanto mais verba aprovada no orçamento para o Ministério da Cidadania, a expectativa de aumentar o número de beneficiários também acompanha, ou seja, aumenta. Então, essa é a expectativa. Se aprovar um valor menor para o auxílio para o Ministério da Cidadania, então a tendência é que o número de beneficiários seja menor. Então é aquela coisa, mais verba, mais beneficiários para serem acrescentados. Menos verba, menos beneficiários para ser acrescentado ao longo do próximo ano, tá? Bem, foi procurado o Ministério da Cidadania, porém não informou qual a projeção oficial de famílias que teriam direito ao programa. Lembro que o governo tem 14,7 milhões de brasileiros nesse momento, hoje é dia 21 de dezembro, está sendo pago referente ainda ao Auxílio Brasil nesse mês de dezembro, mas a expectativa é que em janeiro entre 3 milhões de novos beneficiários. De 14,7 pode chegar aí a 17,7, talvez 17,9 milhões. E os novos beneficiários, para passar dos 20 milhões, vai depender do resultado desse orçamento que a gente está acompanhando, tá? Lembro também que para emendas de relator, o deputado, que é relator geral do orçamento, ele destinou 16,5 bilhões de reais. A maior fatia de 4,68 bilhões de reais vai para serviços de atenção primária à saúde, enquanto a segunda maior, 2,6 bilhões de reais, vai para serviços hospitalares e também ambulatoriais. Na sequência, 2,1 bilhões de reais são destinados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é voltada à implantação e qualificação viária, 1,86 bilhão de reais vai para o desenvolvimento sustentável e 1,25 bilhão de reais vai para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O valor reservado para emendas de relator equivale ao teto estipulado para esses repasses em projeto de resolução aprovado em novembro para regulamentar os recursos. As emendas se tornaram objeto de controvérsias por causa do uso como moeda de negociação política. Por isso é aquela coisa, os deputados, o governo oferece, vote no que a gente deseja que a gente libere a emenda. Por isso que o Supremo chegou a entrar, a própria ministra Rosa Weber na época pediu que houvesse transparência sobre aquele orçamento secreto, inclusive chegou a suspender e tudo mais. Bem, a partir do orçamento de 2020, do ano passado, a cúpula do Congresso começou a colocar em prática uma manobra para aproveitar o seu poder nas negociações, valendo-se da fragilidade política do governo Bolsonaro, que foi obrigado a abrir mão de parte da execução dessa verba, que foi uma raiva, inclusive, o ministro Paulo Guedes ficou indignado porque muita coisa estava sendo negociada, mas o próprio presidente disse, ele é ministro da Economia, conhece a economia, eu conheço de política, e aí está levando. O relator sugeriu no texto uma PEC que altera o teto de gastos da União. A ideia é permitir que a regra seja redefinida a cada 4 anos, por meio de lei complementar publicado ou publicada no primeiro ano do mandato presidencial. A intenção também é permitir que a margem fiscal relativa aos limites individualizados dos órgãos que estão fora da abrangência do Executivo possa ser utilizada em proveito desse poder. Além disso, o deputado sugere
desvincular a margem fiscal aberta pelas emendas constitucionais que tratam dos precatórios para atender às necessidades institucionais e também da sociedade brasileira. A vinculação dos gastos com o programa Auxílio Brasil foi a principal polêmica durante a tramitação da PEC dos precatórios. Eu lembro que os senadores aprovaram a proposta que abriu espaço de 106 bilhões de reais no orçamento, mas incluíram itens que vincularam os gastos para não dar carta branca para o governo gastar em ano eleitoral. Os senadores incluíram itens para vincular os gastos com assistência social e também com despesas previdenciárias. E aí foi amarrado esse acordo. Por isso que se a Câmara não tivesse aprovado, se tivesse mudado o texto, estava ainda em debate no Senado. Aí entra a questão das emendas. Bora, porque até o dia 31 a gente libera. Se atrasar, não sai emenda. Aí foi essa correria, os deputados abriram mão disso. Não todos, lógico, né? Por isso que a maioria foi necessário 308 votos, o governo conseguiu mais do que isso, cerca de 327. Inicialmente, o relatório final estava previsto para ser lido e votado na manhã de ontem, segunda-feira, dia 20, mas houve aí o adiamento por falta de acordo. A presidente da Comissão Mista do Orçamento, senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, ela afirma que ainda há pontos a serem discutidos e que a previsão é que as negociações sigam até as vésperas, até as vésperas aí da reunião marcada para a votação do relatório. Portanto, hoje a gente está acompanhando para ver tudo isso, essa definição. Rose de Freitas, ela afirmou que havia 11 pontos de divergência. No entanto, após reunião com técnicos do Ministério da Economia e com as equipes setoriais de orçamento, esse número caiu para 4 itens, mas ela não apontou quais seriam. A senadora disse que, com certeza, podem ser retirados recursos do fundão eleitoral previsto em mais de 5 bilhões de reais no relatório aí do deputado Leal do Rio de Janeiro. Moral da história, está caminhando para termos aí os novos inscritos, os novos beneficiários, 3 milhões em janeiro. Tem muito bate-boca, muito bafafá, né? Muito disse-me-disse. A intenção do presidente Bolsonaro é justamente ajudar mais beneficiários, porque aí vai conseguir ter mais apoio. O ministro João Romaneto vem dando entrevista, inclusive, que pretende zerar a fila de espera, então isso deve acontecer de fato em janeiro. A previsão é pular de fato aí de 14,7 para mais de 17 milhões. A dúvida é que quando é que os novos beneficiários, por exemplo, a partir de fevereiro, quantos serão incluídos? Mais 500 mil, mais 300 mil? Porque a tendência é passar de 20 milhões de pessoas atendidas. O retroativo também está bem encaminhado. O próprio ministro, eu já falei isso em vídeos anteriores, vem falando que ninguém vai receber menos que R$400. Só que em novembro recebeu menos, com o fim do Bolsa Família. E aí o presidente, para honrar o seu compromisso, ele tinha prometido que ninguém iria receber menos de 400, então deve pagar essa diferença. E aí ele vai falar, disse que ia pagar e está aí pago. Então, por isso que o retroativo do que faltou em novembro deve sair de fato agora em janeiro. Então, está caminhando para ter novos beneficiários, ter retroativo, e a questão do aumento do gás, aliás, do Auxílio Brasil de 400 para 600, e a gente já começa a analisar que isso pode acontecer. A previsão não é agora, janeiro, fevereiro, talvez abril, março ou abril isso pode acontecer. A gente está acompanhando as conversas, quem deu esse pontapé foi o Lauro Jardim, colunista, jornalista do Jornal Globo, e de fato é isso que a gente está sondando, conferindo que pode acontecer isso. O governo pretende atacar de forma mais rápida para poder que o presidente entre mais forte nessa sua campanha de reeleição. Essa é a situação, tá? Expectativa, a qualquer momento será anunciado 2 calendários. O calendário do gás dos brasileiros, que deve ser pago agora nesse mês ainda de dezembro. 5 milhões e 500 mil famílias vão receber a metade, ou seja, 50% do gás nacional. Pessoal do BPC, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoal do Cade Único, Auxílio Brasil. Não é todo mundo do Auxílio Brasil que vai ter direito a entrar agora, tá? Primeiro as famílias maiores, as famílias com mais membros. 5 milhões e meio durante 5 anos, 30 parcelas serão pagas, um mês sim, um mês não, e os novos beneficiários, além desses 5,5 milhões, serão incorporados ao longo dos próximos meses. A meta do governo é chegar a 19 milhões de pessoas atendidas até setembro de 2023. Esse é o plano, tá? Também há a expectativa de que seja confirmado o calendário de pagamento referente ao Programa Auxílio Brasil 2022, de janeiro a dezembro de 2022. Há uma previsão
inclusive falei em vídeos anteriores, que a previsão tem duas datas para começar. Ou começa no dia 17 de janeiro, ou começa no dia 18 de janeiro. Por quê? O final do NIS 1 do Bolsa Família sempre está sendo pago nos últimos 10 dias úteis. Então, a proposta, alguns especialistas, alguns técnicos dizem que o governo vai manter esse mesmo formato, ou seja, que paga o Auxílio Brasil como estava pagando, como está pagando o Bolsa Família, sempre os 10 dias últimos dias de cada mês, os 10 últimos 10 úteis, né, 10 últimos dias úteis de cada mês. Então, o último dia, os 10 últimos dias úteis, é no dia 18, ou seja, 18 em diante. Mas pode acontecer que o governo pague um dia antes, talvez dia 17. Então, esse calendário vai ser divulgado a qualquer momento, calendário oficial do Auxílio Brasil, duas datas, ou começa com o final do NIS 1, dia 17, ou começa com o final do NIS 1, dia 18. 17 ou 18, e aí encerra com o final do NIS 0. Ou encerra no dia 30, ou encerra no dia 31. Então, essa é a previsão. Se cair no dia 31 de janeiro, vai cair numa segunda. Se cair no dia 30, cairia no domingo. Por isso que a expectativa é ser, de fato, dia 18 e não dia 17, tá? Então vamos aguardar. O calendário extraoficial deve começar no dia 18, final do NIS 1, e encerra no dia 31, numa segunda-feira. Isso, o calendário de janeiro do Auxílio Brasil, já com os novos beneficiários. E também com o retroativo, ok? Você está sabendo da campanha, né? Estamos com a campanha, são 2 campanhas, continua, o tempo está passando e a gente tem que compartilhar esse vídeo para pressionar o governo. É opinião pública nesse momento. Preste atenção para você entender. As 2 campanhas que estamos fazendo são essas aqui. Olha aí no teu celular, no teu notebook. A primeira campanha está sendo sobre isso daqui, a confirmação do retroativo. Hashtag quero o meu retroativo. Você quer receber sua diferença de novembro? Então faça isso, compartilhe esse vídeo e marque aí o seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, os seus amigos, os parlamentares, enfim. Hashtag quero o meu retroativo para que o governo pague a diferença de novembro em janeiro, tá? E a outra hashtag é essa, hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. São 25 milhões de pessoas que receberam a 7ª e última parcela em outubro. Novembro não teve nada. Estamos hoje no dia 21 de dezembro, há uma expectativa que o presidente Bolsonaro possa ceder, ou seja, possa assinar uma medida provisória de pelo menos um mês auxílio emergencial. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Isso é possível, Alex? É possível. É difícil, mas não é impossível. Então, vamos fazer isso. Vários parlamentares, inclusive, querem que o presidente faça isso porque dentro da lei ele pode. Tem dinheiro para isso? Também tem. É uma questão de decisão, de medida provisória. Ele fazendo isso ajudaria 25 milhões de pessoas que não têm nada nesse momento, desemprego, não tem Auxílio Brasil, pelo menos um mês de Auxílio Brasil. Aliás, de auxílio emergencial. Então, essa é a expectativa, tá? A chance é pequena, mas é uma chance. Até o dia 31 o governo pode fazer isso. Passou do dia 31, 1º de janeiro já não pode mais, a lei não permite, tá? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.